Boa tarde, pessoal. Me chamo Caio, sou médico geneticista pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica e pela Universidade Estadual de Campinas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as causas genéticas de infertilidade conjugal, certo? Também trabalho na cromossoma e medicina genômica com o Dr. Ciro Martinhago. E sou mestrando do programa de pós-graduação em medicina, urologia. Meu mestrado é sobre infertilidade masculina e causas genéticas sobre isso. Como? Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Quem é esse orientador? É o Renato Fraieta. Vamos lá. Sempre quando a gente começa a falar sobre qualquer assunto, tema médico, a gente sempre coloca a resolução dizendo que eu não tenho nenhum conflito de interesse. Eu posso trabalhar com laboratório, entretanto eu não tenho nenhum interesse em vender qualquer tipo de exame. É meramente acadêmico essa palestra. Como eu falei, a gente vai programar a aula em duas partes. A primeira parte ela é um pouco mais densa, que é a infertilidade masculina, as causas genéticas, e eu vou trazer um caso clínico para tentar fazer de uma forma mais dinâmica, que vocês realmente possam aprender bastante tanto na parte masculina quanto na parte feminina. A parte feminina ela é menos densa que a masculina, porque tem menos causas da parte de genética de infertilidade feminina. Só para constar que a maioria é ginecologista, não é isso? Então vai ter muito assunto assim da parte de andrologia, da parte de saúde do homem, mas é que todo ginecologista que trabalha com reprodução tem que saber essa parte masculina também. Vale ressaltar que metade dos casos são masculinos e a outra metade é feminino, né? Vamos lá. Sempre quando a gente fala na infertilidade masculina, a gente sempre começa falando sobre as causas gerais. A gente não entra direto nas causas genéticas. A gente sempre fala em disfunção sexual, disfunção ejaculatória, uso de medicamentos. Na hora que a gente faz a anamnese, a gente pega esses dados, né? Uso de medicamento, hormônios, anabolizante, que são os famosos disruptores endócrinos. Além disso, a exposição ocupacional, por exemplo, trabalhar com agrotóxico, coisas desse tipo, radiação e o próprio vasectomia, que hoje a gente tem uma verdadeira epidemia de homens vasectomizados, né? Quando a gente fala na avaliação inicial de infertilidade, a gente sempre começa com a anamnese. Eu sempre gosto de reforçar isso. A anamnese é o começo de tudo. Perguntar quem é meu paciente, com que ele trabalha, qual o nível de escolaridade, da onde ele é, isso é muito importante, tanto a parte masculina quanto a feminina. Quando a gente fala em antecedentes pessoais, principalmente da parte masculina, a gente pergunta sobre tumor testicular, sobre criptorquidia, sobre cachumba. E, além disso, as outras cirurgias prévias que já foram feitas e os hábitos de vida, né? Tabagismo, alcoolismo, uso de drogas, cannabis, cocaína, tudo isso pode contribuir para uma infertilidade. Tanto é que eu sempre falo, a anamnese é uma parte muito fundamental, até mesmo para a gente fazer com que o paciente queira voltar na nossa consulta e, quem sabe, fazer o tratamento de reprodução com a gente, né? Além disso, como a gente está falando, sempre fazer uma avaliação um pouco mais minuciosa com questão à família. Às vezes tem outros casos de infertilidade na família, que muitas das vezes a gente nem pergunta se há caso de infertilidade, se há caso de câncer na família do nosso consulente, né? Além disso, além da anamnese, a gente sempre faz o exame físico. Do ponto de vista masculino, o exame físico masculino ele é muito mais rico do que o exame físico feminino. Por quê? A maioria da parte feminina a gente vê mais com exames complementares. É esterossalpingografia, é ultrassonografia transvaginal. Aqui, o exame físico ele é muito importante. Desde o começo, pegar peso, estatura, envergadura e IMC para ver uma possível obesidade. Vale ressaltar que a obesidade aumenta a taxa de fragmentação de DNA. Além disso, eu sempre vou colocar de avaliação genético-clínica, é mais difícil, mas às vezes a gente pode pensar num quadro sindrômico. Na primeira vez que a gente vê a pessoa, ela é um pouquinho diferente, a gente pode pensar, estamos frente a um caso de alguém que tem alguma síndrome, alguma condição genética. Aí a gente pode suspeitar e até encaminhar para o médico geneticista, né? A avaliação inicial da infertilidade, ela sempre tem que ser feita assim. Quando a gente vê o homem, essa aqui é uma foto que é bem característica de como é o exame físico masculino. Ele tem que ser sempre feito numa temperatura ideal, acima de 23 graus. Às vezes aqui em São Paulo a gente está com 15, 14, está bem frio e com a temperatura alta eu não consigo ver a parte, como o cremaster ele sobe para proteger o testículo, quando está frio, eu não consigo ver nada na hora de eu fazer o exame físico. Nessa hora eu sempre aviso, vou desligar o ar-condicionado porque a sala tem que estar quente.
senão a gente não consegue ver absolutamente nada. Além disso, a gente sempre avalia o indivíduo em pé, a gente vê as varizes escrotais, que é a famosa varicocele. Além disso, a gente tem que avaliar epidídimo e ductos deferentes, daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho, principalmente do ducto deferente. Avaliação com volume testicular, para quem nunca viu, eu vou deixar passar, isso aqui é um orquidômetro. Orquidômetro é o instrumento que a gente usa para medir testículo. Ele tem várias formas. Essa é a mais clássica de madeira, mas tem a de régua, tem a de outros materiais plásticos. Uma das coisas a gente sempre vê expressão e retração da glande, para ver se a função não está dificultada de alguma forma. Eu sempre coloco não medir o tamanho do fálus. Isso pode constranger o homem, inclusive criar neuras que não existem. E avaliar hérnias e a mama. Eu sempre falo que a avaliação da mama ela é função principalmente do urologista, mas a gente que trabalha com reprodução e a gente está pensando em quadros que podem causar infertilidade, tem uma condição que é a síndrome Klinefelter, que eu vou falar mais tarde, que dá ginecomastia. Então, são coisas que já no exame físico eu já posso sugerir e até mesmo fazer um diagnóstico antes de pedir qualquer exame complementar. Por isso que eu falo que a anamnese do exame físico, principalmente na parte masculina, ela é muito rica. Só para quem não se lembre, de 1 até o 3 é o menino pré-púbere, do 4 até o 12 é o menino púbere e o homem adulto é entre 15 para cima, 15, 20, 25, até mais do que isso. Entendeu? Esse é o volume testicular normal. Ainda falando sobre isso, a gente pede o tal do espermograma. O espermograma tem que ser pedido pelo menos 2 amostras. Aí eu sempre falo isso, o intervalo mínimo das amostras do espermograma deve ser pelo menos de 21 dias. Idealmente seria 3 meses, só que se a gente pedir, faz um espermograma de 3 meses de intervalo, o paciente não vai voltar, né? Então a gente pede pelo menos cada 21 dias, para a gente ter uma foto um pouco mais fiel de como é aquele homem que eu estou atendendo. Vale ressaltar que o espermograma, ele é uma foto daquele dia, daquela espermatogênese que aconteceu há 3 meses atrás. Entendeu? Esse é o orquidômetro, o aparelho que a gente usa para medir o tamanho do testículo. Só para ilustrar, o volume acima de 1,5, o pH entre 7,2 e 8, o pH ele é básico. Quando ele é ácido, a gente pensa em algumas situações específicas, concentração acima de 15 milhões, motilidade acima de 32, a morfologia Kruger acima de 4, essa é a minha maior dificuldade nos laboratórios que fazem espermograma, porque muitos laboratórios por aí não fazem a classificação atual, que é a OMS 2010. Essa aqui é a classificação 2010. Hoje mesmo eu atendi um paciente que ele veio com um espermograma era a OMS 92, a gente está em 2018. O cara ainda usa espermograma de 92. Aí eu falei, olha, a gente vai ter que repetir, eu já tinha 3 espermogramas, a gente vai ter que repetir esse espermograma num laboratório que eu possa confiar, para dizer realmente se você tem oligozoospermia ou não. Entendeu? E as células redondas é muito importante porque a gente pode suspeitar de infecções, principalmente clamídia e gonorreia, né? Ainda falando isso, só para a gente poder entrar de fato nas causas genéticas de infertilidade masculina, só para lembrar a classificação do espermograma, que a gente só vai falar mais sobre concentração, eu não vou falar muito sobre motilidade e nem os outros critérios que a gente usa, porque da parte da genética, o que mais importa é a quantidade mesmo. O mais importante é a zoospermia, que é quando tem espermograma 0 em 2 amostras, ou oligozoospermia grave, que é abaixo de 5 milhões. Aí a gente pode suspeitar que estamos frente a um caso de genética. Aqui, essa foto é uma síntese de tudo que a gente pensa de infertilidade masculina. Parece ser muita coisa, mas é exatamente assim que a gente pensa quando a gente está à frente a um caso de infertilidade masculina. A gente sempre começa com a anamnese, exame físico, a avaliação dos fatores de risco, espermograma em 2 amostras. Se for normal ou oligozoospermia, a gente não faz nada da parte de genética. Se for a parte de oligozoospermia grave ou azoospermia, a gente pode estar frente a um caso de genética. A gente vê questão hormonal e pede os tais exames de genética. Certo? Vamos falar causas genéticas de infertilidade masculina. A primeira delas, que é a
A gente sempre divide as zoospermias em dois tipos, as zoospermias obstrutivas e as não obstrutivas. O que é obstrutiva? É que não deixa o espermatozoide sair pela uretra, ou seja, tem um problema na comunicação. Normalmente é a genesia congênita dos ductos deferentes ou vasectomia. Claro, vasectomia não é causa genética, então a gente volta na genesia congênita do ducto deferentes, que faz parte do complexo da doença chamada fibrose cística, que é uma doença relativamente comum em caucasianos. Além disso, tem as azoospermias não obstrutivas. A gente sempre fala em síndrome de Klinefelter, as falências espermatogênicas ligadas ao X e ao Y, e em genes autossômicos, a espermatozoides imóveis, que é a síndrome de Cartagena. A síndrome de Cartagena ou discinesia ciliar primária é quando a gente tem 100% de espermatozoides imóveis, com a astenosospermia em 100% dos espermatozoides. Por problema ciliar, vale ressaltar que a cauda do espermatozoide é um cílio, então isso afeta diretamente. E só para citar o hipogonadismo hipogonadotrófico, que é a síndrome de Kalman, principalmente associado também com anosmia. Quando a gente fala na genesia bilateral congênita do ducto deferentes, a famosa ABCDD, é uma causa de azoospermia obstrutiva. Vale ressaltar que o diagnóstico de obstrução a gente vê com exame físico. O ultrassom de bolsa escrotal ele não ajuda tanto para ver isso aqui, por isso que eu reforço que para um infertileu, tá, e os médicos que trabalham com reprodução, era muito interessante saber examinar um homem. É uma condição geneticamente determinada muito frequente e faz parte da fibrose cística. Antigamente eles diziam assim, quem tem ABCDD pode ser portador de fibrose cística. Hoje não, a gente sabe que quem tem ABCDD tem fibrose cística. Fibrose cística é uma doença pulmonar e pancreática que também afeta aqui na formação dos deferentes. E ela está relacionada a um gene chamado CFTR, que é o gene relacionado à fibrose cística. Ele é uma doença autossômica recessiva, ou seja, eu preciso que os dois alelos tenham a mutação do CFTR. Vale ressaltar que a delta F508 é a mais comum, mas assim, existe, inclusive, na saúde suplementar a gente consegue fazer esse exame. Decorre, como eu falei, de um defeito parcial dos ductos deferentes. Vê que o deferente aqui ele está completo, aqui ele tem uma falha, por isso que o espermatozoide que é produzido aqui não vem para cá. A espermatogênese ela é normal, por conta disso o pH fica ácido, porque quem basifica o pH do sêmen é a vesícula seminal. E o diagnóstico ele é clínico. A gente, com o espermograma na mão e eu vendo que não tem deferente no exame físico, eu já tenho o diagnóstico de ABCDD. Como eu falei, o diagnóstico laboratorial é azoospermia com pH ácido, em torno de 6 ou 7. Vale ressaltar que o normal é de 7,2 a 8. E o sequenciamento do gene CFTR. Vale ressaltar que já foram descritas mais de 1000 mutações nesse gene. A gente normalmente pesquisa as mais comuns, que é a delta F508 e outras, mas existem mais de 1000 mutações já descritas nesse gene. Essa doença fibrose cística, para quem não sabe, é uma das doenças que a gente vê no teste do pezinho, tem tratamento, mas ela infelizmente não tem cura, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E outro cuidado é que, se eu estou frente a um homem que tem isso aqui, eu tenho obrigatoriamente que pedir a pesquisa para a mulher, porque se nascer uma criança com fibrose cística, como já aconteceu, você é processado e você perde, porque isso é negligência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o ABCDD. Quanto à reprodução, como eu falei, avaliar sempre a esposa / doadora de óvulos. Normalmente esses painéis que eles já fazem para doadoras já está incluído o CFTR. Mas se a gente está frente a um casal que a gente vai usar o óvulo dela, não pedir é negligência, tem que tomar cuidado. O tratamento é fazer o Microepididymal Sperm Aspiration, que é o MESA, com a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. A gente aspira diretamente, preferencialmente fazendo a microdissecção lá do epidídimo. E em alguns casos, se a gente souber que a mulher ela é portadora também de mutação no gene do CFTR, é fazer a análise embrionária. Por quê? Porque a gente tem 25%, na verdade, 50% de chance de a criança nascer com fibrose cística. E
E como eu falei, isso é um problemão. E com certeza o casal, sabendo disso, eles não vão querer ter um filho com fibrose cística. Se eles sonharem o que é ter um filho com fibrose cística, que tem pneumonia de repetição, tem que ficar dando antibiótico e colonização por bactérias completamente atípicas, eles tomam muito cuidado com ter fibrose cística. Agora a gente vai falar um pouco sobre outras causas genéticas. Agora a gente vai falar sobre uma alteração cromossômica chamada síndrome de Klinefelter. Tem uma coisa que eu gosto sempre de falar. Klinefelter, ela tecnicamente não é uma doença rara. 1 a 500, a 1 a 700 recém-nascidos do sexo masculino tem síndrome de Klinefelter. E 1 a 169 homens em instituições psiquiátricas internados, eles têm Klinefelter. 1% dos homens com deficiência intelectual tem Klinefelter, em torno de 5% dos homens com oligosospermia grave também pode ter Klinefelter, e 10 a 15% dos homens azoospermicos não obstrutivos. Isso aqui é muito importante. Tem uma coisa que eu gosto de falar, que é há Klinefelteres entre nós, porque a gente nunca sabe. A gente só vai saber, muitos homens, o diagnóstico aquele de livro de Klinefelter, aquele é exceção, a regra é um homem que tem um volume testicular pequeno, por isso que eu volto na questão do orquidômetro, e ele não tem nada ou muito pouco espermatozoide, e não consegue engravidar a esposa. Essa é a história. Muitos homens passam a vida inteira sem saber disso, só na hora que vai tentar engravidar a esposa que não consegue. Entendeu? Por isso que eu gosto de contar essa história, que há Klinefelteres entre nós, a gente não sabe. Outro dia, estava conversando com um amigo meu do laboratório de citogenética. Ele falou que teve um rapaz que fez o cariótipo, tipo assim, eu vou fazer o cariótipo meu. Aí o outro fez a piada, e aí, deu Klinefelter? E realmente tinha dado. Entendeu? Ou seja, ele só descobriu porque ele fez o cariótipo, senão ele estava até hoje sem saber, porque isso aqui é assintomático. E como eu falei, a única característica é volume testicular pequeno, mas onde que o homem é examinado? Muito difícil, né? Eu mesmo, quando eu atendo no meu ambulatório, nos meus ambulatórios de genética, dificilmente um homem nunca nem viu esse aparelho do orquidômetro, e olha que já passou em vários urologistas. Eu já tenho 10 espermogramas aqui, já passei por 5 urologistas. Eu fiz até cirurgia, eu digo, mas alguém mediu o seu volume do seu testículo? Não. Entendeu? Uma coisa muito interessante. Sempre eu falo, é uma alteração citogenética, vale ressaltar que a gente tem um total de 46 cromossomos, sendo 2 sexuais, o X e o Y, né? Aqui são impares, porque tudo que a gente é metade do nosso pai e metade da nossa mãe. Ali tem 2 cromossomos X e um Y que dá o diagnóstico de síndrome de Klinefelter. Além disso, o cariótipo é feito com sangue periférico, com tubo em heparina, nada demais. Qualquer laboratório hoje já colhe e manda para um terceirizado para fazer. É um exame relativamente barato, pensando em exame de genética. O convênio já paga de qualquer jeito, se o seu paciente tiver convênio, ou até mesmo no SUS, é possível a gente conseguir fazer esse exame gratuitamente. A maioria realmente ele é puro, 47XXY, e a minoria elas são mosaico. Cerca de 25% de todos os Klinefelter são diagnosticados durante a vida inteira, ou seja, ainda tem 75% que morre sem saber que é Klinefelter. Por quê? Porque é relativamente comum isso aqui. 10% no período pré-púbero, principalmente na hora que não desenvolve caracteres sexuais secundários, e 90% de adolescentes e adultos na hora que vão tentar engravidar suas esposas. A inteligência ela é normal ou limítrofe. Vale ressaltar que isso aqui é muito mais para normal do que limítrofe. Eu tenho um amigo meu que ele estava tentando engravidar a esposa e pediram um cariótipo para ele, só que ninguém parou para olhar, né? Aí eu sabe aquela coisa tipo que a gente fala, traz para olhar, ele me trouxe o tal do cariótipo e eu disse, não, isso aqui... Ele realmente era Klinefelter, ele é professor de história, nível superior, vida normal, a única coisa que ele tinha mesmo é que ele tinha volume testicular pequeno e ele fez várias cirurgias para correção de hipospadia, que é quando a uretra não sai na ponta da glande, então ele teve que fazer várias cirurgias de hipospadia, mas ninguém nunca pediu cariótipo para ele, quando pediram era Klinefelter mesmo. Infelizmente para ele, o tratamento era fecundação in vitro com a microdissecção testicular, o TESE. Alguns podem ter dificuldade de linguagem e aprendizado, eles podem ter estatura maior que o resto da população, o resto da família, mas isso não é regra. E ele tem esse fenômeno, alguns podem ter esse fenômeno no código, com musculatura pouco desenvolvida, bem longilíneo mesmo, que é aquela foto clássica de Klinefelter que tem no livro, né?
Tem uma grande variabilidade fenotípica, mas o mais importante é o hipogonadismo hipergonadotrófico, por isso que hormônio é muito importante. Vale ressaltar que o hormônio a gente tem que pedir pelo menos FSH, LH, testosterona e estradiol. Pelo menos isso. Se eu puder complementar com prolactina, TSH também era muito interessante, mas pelo menos isso, porque eu vejo o hipogonadismo hipergonadotrófico e alguns casos de aromatização periférica, que também é outro problema que pode levar a piora de espermograma, né? Alguns casos, a maioria são estéreis mesmo, podem apresentar essa microquidia, até 6 de volume testicular, e ginecomastia em alguns casos. Só para a gente completar essa parte ainda sobre o que é o síndrome de Klinefelter, ele pode ter essa pilosidade facial reduzida por diminuição de caracteres sexuais secundários. Além disso, ele tem um FSH-LH alto, com testosterona baixa, por isso hipogonadismo hipergonadotrófico, com azospermia ou oligosospermia em alguns casos que são mosaicos. Só para mostrar, frente a um paciente com Klinefelter, a gente não tem que apenas resolver o problema de reprodução dele. Ele tem outros problemas porque tem Klinefelter. Um deles é risco aumentado para câncer de mama. Câncer de mama em homem é raríssimo. Se a gente está vendo que o rapaz pode ter câncer de mama e ele tem uma ginecomastia exuberante, eu posso indicar para ele fazer uma correção de ginecomastia. Além disso, questão de síndrome metabólica, diabetes, doença venosa profunda, doença varicosa, ele tem risco maior para ter TVP, e uso de meia elástica, mas cuidados gerais, né, que todo mundo já devia ter. Tumor de mediastino, assim, não tem nenhum protocolo específico para isso, e tem relação com risco aumentado para câncer de próstata, que também não vai mexer muito com isso, mas principalmente a questão da ginecomastia com câncer de mama, né? Ainda a questão de osteopenia e reposição de vitamina D para aqueles casos. Manejo clínico, a terapia de reposição hormonal para alguns casos, principalmente para desenvolvimento e manutenção dos caracteres sexuais secundários. Isso melhora muito a questão da libido, muitos desses pacientes reclamam de baixa libido por baixa testosterona, e mastectomia se necessária e acompanhamento clínico. Quanto à questão de reprodução, aqui a única forma que esse homem ele tem de ter um filho dele é fazer a microdissecção testicular. Aqui vale ressaltar que a gente pode oferecer sêmen de doador, mas muitos homens eles são muito... eles não gostam de sêmen de doador. Parece que não é dele o filho e eles têm muito dessas questões. Claro, tem alguns que têm uma mente um pouco mais aberta, mas a maioria deles não tem muito interesse em sêmen de doador. Então essa é a possibilidade, ter um andrologista que consegue fazer essa microdissecção testicular, que é o TESE ou microtese. Não tem indicação de usar citrato de clomifeno, como muitos homens já vieram na minha mão tomando citrato de clomifeno, porque, teoricamente, citrato de clomifeno poderia tentar ajustar a questão hormonal dele. Vale ressaltar que isso aqui, a azospermia dele não é meramente questão hormonal. Tem uma questão precursora a isso, que é a falência testicular primária, né? E, geralmente, a prole geralmente é normal, não tem indicação formal para uso de análise embrionária. E existe um sucesso relativamente grande em homens que têm azospermia não obstrutiva. E, claro, o suporte psicológico. Agora a gente vai falar um pouco sobre o famoso cromossomo Y. Só para mostrar que aqui é o cariótipo normal, diferente daquele aqui tem todos os pares, os 46 cromossomos. A gente vai focar um pouquinho mais no cromossomo Y. Por quê? O cromossomo Y ele tem muita relação com a azospermia, que vocês vão já ver. É o tal famoso exame de microdeleção do cromossomo Y, que muita gente fala, nossa, que exame bonito de dizer, né? Eu fiz a microdeleção do cromossomo Y. Sim, mas para que serve isso? É para isso que a gente vai conversar um pouco. As microdeleções são 3 regiões que a gente pesquisa, a AZFA, B e C. A AZF é a azospermia factor, são regiões, não são genes, elas são regiões maiores que em vários genes. Dentre eles, os mais importantes é o DAS, que é o Deleted Azospermia, que está no AZFC, que é o mais comum dos 3, né? Dentre outros genes, e o SPY, que também está no AZFA, que ele é um gene que ele é um modulador fino da espermatogênese. Então, deleções ou perda de material genético nessas 3 regiões é muito
é uma causa muito frequente de azospermia, como eu falei. É importante investigar para definir o porquê da falência testicular primária, né? São regiões que envolvem vários genes, como eu falei, e pesquisar apenas em homens com menos de 5 milhões. Eu já atendi paciente que veio o pedido de uma clínica de reprodução. Solicito microdeleção do cromossomo Y. Aí eu parei, independente que o pessoal acha que vem no geneticista só para trocar pedido de exame. Eu não, eu pego o exame dele e vamos começar do começo. Começa do começo e agora, deixa eu olhar seu espermograma. O rapaz tinha 51 milhões de espermatozoides, ou seja, não tinha indicação nenhuma para fazer esse exame. Se não tem indicação, a gente não pede, porque o exame vai vir normal. Então, é tomar cuidado principalmente com a questão de indicação desse exame da microdeleção do cromossomo Y. Só para mostrar a frequência dessa populacional. Tem países como os Estados Unidos que chega a 12% da população tem microdeleção do cromossomo Y. No Brasil, é em torno de 7,7% da população masculina. É muito alta a frequência. A gente não sabe exatamente o porquê que esses fenômenos vêm aumentando a cada ano, mas é mais ou menos essas frequências. Tem países como a China que também são muito altos. Claro, tem vários países que nunca fizeram nenhum estudo relativo à microdeleção do cromossomo Y. Só para mostrar para vocês, isso aqui é o outro esquema do cromossomo Y. A gente tem todas essas regiões que a gente vai pesquisar, o A, o B e o C. Aí a gente vai falar um pouco sobre o A. O A é a aplasia de célula germinativa, ou síndrome da célula de Sertoli. Porque a gente só acha a célula de Sertoli na biópsia. Se a gente fizer a microdissecção testicular, não vai achar absolutamente nada. Só vai achar a célula de Sertoli não é espermatozoide. Então, ela tem relação com esses genes, como eu falei, e as EFA, a gente não tem indicação de fazer tese. Infelizmente, é sêmen de doador de cara. Entendeu? Assim como o AZFB. O AZFB é parada de maturação. A gente para a maturação em espermatogônia, e espermatogônia a gente não consegue maturar ela in vitro. Então também é outro caso que leva a insucesso da ICSI. Mesmo que eu consiga pegar algum espermatozoide dali, dificilmente aquele espermatozoide vai evoluir para uma gravidez de fato, né? Pode até achar alguma coisa, mas como espermatogônias são células diploides, não vão fazer muito sentido a gente fazer a microdissecção testicular. O AZFC ele tem uma evolução um pouco melhor. Por quê? O A e o B, eles zeram a zoospermia mesmo. O C, como eu sempre gosto de falar, tu tens algum pouco de espermatozoide, só que esse pouco não é suficiente para uma gravidez normal, mas é o suficiente para a gente fazer uma ICSI. Então, a gente leva uma contagem muito baixa, às vezes 800 mil, 400 mil, 200 mil. Claro, isso aí não vai gravidez natural, mas para uma ICSI é muito bom. E mesmo assim, em alguns casos, a gente tem que partir para tese. E mais da metade desses casos tem espermatozoides maduros para a gente poder fazer essa tal dessa ICSI. Só para a gente mostrar, aqui é um fluxograma de um artigo que saiu acho que não sei se foi na Estre, que é tipo para a gente ver quando a gente pesquisa, espermograma abaixo de 5 milhões, a gente pede os AZF A, B e C, aí eles fazem a técnica, uma PCR, uma reação de polimerase em cadeia tipo multiplex, a gente vê vários fragmentos ao mesmo tempo. A gente sempre, se não foi achado nada, a gente só conversa, realmente o exame veio normal. Se foi visto alguma das alterações, a gente tem que sempre partir para o aconselhamento genético, visto que, por exemplo, o filho de um homem com microdeleção do AZFC, se ele tiver um filho, o filho também vai ter o mesmo problema. Então é uma coisa que a gente tem que conversar com o nosso paciente. Ainda falando sobre isso, o AZFA e o B, a chance de encontrar espermatozoide na tese é virtualmente zero. Então a gente não é para partir para reprodução assistida, a gente tem que, infelizmente, partir para sêmen de doador. Já o AZFC, a gente pode tentar fazer o sêmen dele ejaculado ou fazer com a tese. Agora a gente vai falar um pouco, só para a gente ilustrar o que a gente aprendeu, eu trouxe o caso clínico para ficar bem interessante, para vocês verem como é a situação que se passa. O caso ele é meio anedótico, mas ele já aconteceu, viu? Inclusive eu atendi um paciente que é exatamente isso aqui, hoje, para ter uma ideia. Um homem, 43 anos, ele é natural de São José dos Campos, ensino superior completo, ele é bacharel em segurança pública, ele é policial militar, assim, para a gente completar
a fala, ele é um bolsominion, ele tem a foto de Bolsonaro na parede, aquele machão mesmo que não aceita qualquer coisa dizer assim, qualquer coisa que mexa com a virilidade dele. Já a mulher, 30 anos, é enfermeira, não tem nenhum filho do casal, a esposa já tem um filho de outro relacionamento, né? São 5 anos de união, 4 anos de infertilidade, frequência sexual 12 a 13 vezes por semana. A avaliação masculina, ele nega qualquer tipo de câncer ou deficiência intelectual, é o segundo filho de um casal, a irmã não consegue engravidar, não se sabe por quê. Ele é sociável, tem libido presente, né? Ele fala que é ereção e ejaculação normal. Feito o exame físico, ele tinha um peso de 67, a altura de 1,68, não é nada assim obeso, né? Ele tem um volume de 5 centímetros cúbicos e ele tem uma lipomastia, mas tem uma distribuição androide de gordura. Pode sugerir, mas nada que a gente ainda consegue fechar de cara, né, o diagnóstico. Feito isso, qual é o exame que a gente pede? Feito a anamnese? Vocês se lembram? Alguém? A gente sempre tem que pedir espermograma. Espermograma, a primeira amostra deu isso aqui, volume de 4, pH de 8, azospermia, deu 0. Vale ressaltar que esse volume, quer dizer, esse pH foi básico, então a gente não foi descrito nada de agenesia diferente. E aí a gente repete, né? Como eu falei, são 2 amostras. A segunda amostra deu volume 13,5, pH de 8 e azospermia de novo. Frente a isso, a gente continua a investigação, como eu falei, perfil hormonal e aqueles exames lá, né? Tal do cariótipo e a microdeleção. O perfil hormonal dele, um FSH de 27,89 microunidades por ml e testosterona de 514. Aqui já tem o diagnóstico de hipogonadismo e hipergonadotrófico. Hipergonadotrófico porque o FSH é maior do que o valor de referência e hipogonadismo porque ele tem azospermia. Mesmo que ele tenha testosterona normal, por conta que ele tem azospermia, a gente já está o diagnóstico de hipogonadismo. Vale ressaltar que hipogonadismo é má funcionamento da gônada. O diagnóstico, como eu falei, hipogonadismo hipergonadotrófico. E o cariótipo veio isso aqui. 2 cromossomos X e um Y, 47XXY, Klinefelter. Por que eu reforcei aquela história lá dele ser viril, machão? Por quê? Ter um diagnóstico desse muda completamente a vida daquele homem. A partir daquele dia, dependendo de como eu vou falar, esse diagnóstico vai mudar completamente a forma como ele se vê. Muitos homens, eles sempre votam assim, a culpa é da mulher, nunca é do homem. A gente não tem filho por causa da mulher, nunca é do homem. E isso aqui, a gente jogou praticamente toda a culpa, sendo que não tem culpa nisso aqui, para o homem. E o homem é mais machista, nossa sociedade ela faz com que o homem que tem que ser o cara viril, isso aqui vai mudar completamente a vida daquele homem. Às vezes tem homens que precisam de suporte psicológico depois que recebem um diagnóstico desse. Na verdade, depois do diagnóstico de azospermia, muitos homens já dão uma fraquejada nesse sentido. Então a gente também tem que tomar cuidado da forma como a gente fala quando a gente chega num diagnóstico desse. Certo? Agora a gente vai passar para a infertilidade feminina. Beleza? Só dar uma pausa técnica rápida. Quando a gente fala em infertilidade feminina, a gente fala, são 3 causas. Ou é fator ovulatório, ou fator tubário, ou tubo peritoneal, que é a tal da endometriose. Endometriose não é genético, então a gente não vai falar sobre endometriose hoje. Acho que você já deve ouvir muito mais de endometriose do que qualquer outra pessoa, né? A gente vai falar um pouco mais sobre fator ovulatório e fator tubário. Quando a gente fala em fator ovulatório, as principais causas são essas 3. A primeira é a síndrome de Turner, que é a mais comum, a gente já vê no ambulatório de ginecologia geral, de vez em quando vem as meninas com síndrome de Turner, com útero um pouco desenvolvido, com nada de gônada ou gônada de genética e tal. E as falências ovarianas. E a mais importante delas é a tal da pré-mutação do FMR1, que está relacionada à síndrome de X frágil. Eu só coloquei essa segunda para dizer que existem outras causas de falência ovariana precoce, sem ser o X frágil, né? Mas a gente vai focar um pouquinho mais no Turner e no X frágil. Quando a gente fala em Turner, a gente sempre pensa aquela foto de livro, né? Olhou uma menina com a mão daquele jeito, é Turner. O diagnóstico já está dado, né? Mas não. Esse diagnóstico, esse quadro típico, ele é exceção.
A regra é uma menina com baixa estatura, ponto. Inclusive, menina com baixa estatura que ovula, que tem desenvolvimento de caractere sexual secundário, porque a maioria das Turner são mosaico. Por isso que a gente, quando a gente, frente a uma menina que pode, uma menina ou uma mulher que pode ter síndrome de Turner, a gente tem que sempre pedir a tal de contagem para mosaico. O quadro, alguns casos pode ter deficiência intelectual e é uma condição relativamente rara. Por quê? Síndrome de Turner, a maioria são abortadas, é causa frequente de perda gestacional, inclusive de hidropsia fetal, entendeu? Então a minoria sobrevive e as que sobrevivem têm esses problemas de reprodutivos, fora outras questões, né? Em torno de 1 para 2.130 recém-nascidas, né? Um a cada 8 meninas com baixa estatura. Das principais características é o hipogonadismo primário, com a amenorreia primária também. Muitas meninas, quando vão fazer a investigação de amenorreia primária ou baixa estatura, se descobre a tal da síndrome de Turner. Pode estar relacionado com outros mosaicos, por exemplo, X com XX, X com XY. Por isso o cariótipo é muito importante. Essa questão do mosaico, o que seria isso? São ter duas linhagens ou mais de células no mesmo indivíduo. Vale ressaltar que existem exames melhores que o cariótipo para olhar isso. Um deles é o fish-mosaicismo, que a gente gosta de solicitar, né? O fish-mosaicismo a gente consegue ver 200, 300, 500 células, em vez de 20, 30, 50, que o cariótipo convencional sempre a gente olha, né? A gente tem que tomar muito cuidado com presença de estrutura de Y, porque a gente tem risco de gonadoblastoma, nunca se esqueça disso. Por mais que a gente está tentando resolver o problema reprodutivo dela, a gente não pode esquecer o resto. Porque se a gente esquece o resto, a gente está induzindo a gente vai conseguir a gravidez dela e lá a gente, na hora que vai fazer a punção dos óvulos, a gente punciona uma gonadoblastoma. Muito bom, né? Sempre lembrar disso aí, que existem muitas meninas com Turner que têm gônada de genética, ou seja, mesmo não adianta fazer estimulação ovariana para elas, e a história da gonadectomia profilática por risco de gonadoblastoma. A evidência, 30% podem ter algum sinal puberal espontâneo, inclusive recentemente eu atendi uma moça, 38 anos, que ela tem mosaico bem alto para Turner, e ela está com falência ovariana precoce com 38 anos. Ela está correndo contra o tempo para fazer o tratamento de reprodução dela, né? Só que o único problema dela é que ela tem 38 anos, não tem um parceiro, aí ela está querendo fazer preservação de fertilidade, sendo que eu conversei com ela, é muito improvável que dê certo o tratamento dela, mas ela está querendo tentar, né? 10% dessas pacientes podem ter ciclo menstrual normal, 2 a 5% pode ter fertilidade espontânea, e 50% dos nativivos são cromossomicamente normais. Agora a gente falando um pouco sobre a falência ovariana precoce. A falência ovariana precoce é quando a mulher entra na menopausa antes dos 40. Ela é uma mulher normal, ou às vezes tem algum tipo de inteligência limítrofe, uma deficiência intelectual leve. Alguns casos, a maioria não tem absolutamente nada, passa a vida despercebido. E uma grande característica dela é que existem muitos meninos naquela família que tem deficiência intelectual. A gente, na hora de perguntar, tem algum caso de deficiência intelectual na sua família? Ele fala, meu irmão teve deficiência intelectual, ou meu primo teve. Alguém da linhagem da mãe dela, né? Normalmente, a suspensão clínica é muito típica. Além disso, o FSH é muito elevado, típico de menopausa mesmo, o FSH de 60, 80, 90, bem alto mesmo, e o antimileriano muito baixo. Aqui, virtualmente, a estimulação ovariana para essas mulheres, quando já está com menopausa precoce, a chance dela conseguir um óvulo é muito, muito baixo, tanto é que eles chamam até de tratamento fútil, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Às vezes a gente indica um tratamento de estimulação ovariana e ela não evolui com nenhum folículo, ou 1 ou 2, ou muito, muito baixo. E a gente sempre solicita a tal da pesquisa do X-frágil, ou por Saltenblot idealmente, ou por PCR, que é o que a gente tem comercialmente disponível, né? Saltenblot seria uma técnica padrão ouro, só que por questão de radiação e coisas desse tipo, não é muito difícil achar um laboratório que faça. Como eu falei, se confirmada a pré-mutação, a gente tem risco de um filho daquela mulher ter síndrome de X-frágil, da mesma forma que
a fibrose cística, síndrome X frágil, ninguém quer ter um filho com síndrome X frágil. Então, a gente tem que tomar cuidado, oferecer análise embrionária, se a gente for usar um óvulo dela, pois uma criança com deficiência intelectual do tipo do X frágil é uma negligência a gente não fazer nada, né? Ou seleção de sexo feminino, né? Só para mostrar, eu queria colocar essa condição ela é muito, muito rara. Eu só vi ela uma vez na minha vida, que foi a leucodistrofia por substância branca evanescente, uma doença neurológica que dá falência ovariana precoce. A moça que eu atendi tinha 25 anos, com falência ovariana precoce. Ela começou a menstruar com os 13, aos 25 parou de menstruar. Aí o que acontecia? Ela foi para neurologia primeiro, ela foi um monte de exame, fez uma ressonância, viu uma alteração de substância branca e depois veio parar na minha mão na parte de reprodução. E a gente viu que ela tinha essa condição que é recessiva também. Só para dizer que esse caso é só para mostrar para vocês que existem outras causas de falência ovariana precoce sem ser X frágil. Porque muitas das vezes quando a gente escuta sobre causa genética, parece que é só X frágil, mas tem outras coisas que também podem ser pesquisadas. Aqui, só para falar, fator tubário voltar a síndrome de Cartagena, né, que a discinesia seria primária, assim como dá em homens a astenosospermia, aqui o cílio tubário não funciona direito. Então é muito difícil ela conseguir engravidar naturalmente, por conta de problema tubário mesmo. E mostrar outros distúrbios da diferenciação sexual, dentre elas a síndrome de Morris, que é sensibilidade total de andrógeno, que ela não vai ter filho mesmo, que ela não tem nem útero, né? Ela só tem do terço distal da vagina. Ainda voltando ao Cartagena, a gente vai ter que fazer uma ICSI por conta da questão do fator tubário, por ausência dessa movimentação ciliar, mas o quadro clínico ele é muito típico. Normalmente essa paciente ela já vem da pneumologia encaminhada. Ela já vem dizendo assim, não, é que eu já tenho esse diagnóstico, já tenho, todos os meus órgãos são invertidos, meu fígado é do lado esquerdo, meu baço é do lado direito, eu tenho pneumonia de repetição. Quando eu era mais nova, eu vivia no hospital internada, ou seja, pacientes que têm isso aqui, eles já têm esse diagnóstico. Eles só vão lá para fazer o tratamento. Recentemente, ano passado, eu atendi uma menina que ela tinha isso aqui e ela só foi para a clínica de reprodução para fazer o tratamento, porque o diagnóstico ela já tinha. Inclusive já tinha passado com geneticista, já passava com pneumologista e tudo. Só para mostrar a síndrome de Morris, ela é ligada ao X recessiva, ela está relacionada com a sensibilidade total andrógeno, né? Ela tem um cariótipo 46XY e o tratamento para ela seria uma FIV com útero de substituição e ovo-doação. É muito complicado isso, mas esse é o único tratamento para a síndrome de Morris. Talvez para a gente conseguir um filho do marido dela. Porque aí eu vou voltar, o marido às vezes é muito resistente, quer ter um filho dele, e aí às vezes a gente pode partir para essas questões, né? Caso clínico 2, vamos lá. Esse é o último caso clínico e a nossa aula se encerra. Aqui é um marido, 35 anos, né, natural de São Paulo, ele tem ensino fundamental incompleto, ele é traficante de drogas. Eu coloquei isso por conta para mostrar que essa paciente, ela 34 anos, ela é de Itabunas, que é uma cidade bem pequena na Bahia, ela só foi alfabetizada, ela é praticamente dominada pelo marido. Assim como muitas situações que a gente vê de pacientes nossos que tem essa questão social muito envolvida, né? Ela não tem filhos no casal, o marido tem um filho de outro relacionamento que não foi assumido, né? São 2 anos de união e 2 anos de infertilidade. Frequência sexual 5 a 6 vezes por semana. Do ponto de vista masculino, ele nega qualquer coisa, é o primeiro filho de um casal que não é parente, ele é sociável, tem libido presente, era essa ejaculação normal. O exame físico dele só tem uma obesidade, um sobrepeso, volume testicular normal, deferente presente, não tem absolutamente nada, né? O espermograma dele é esse aí, volume de 4, pH de 8, concentração 110 milhões, motilidade 70%, o Krug é de 7. Isso aí é compatível com gravidez natural, quase um sêmen de doador. Já a parte feminina, ela nega qualquer tipo de caso de câncer. Ela tem um irmão mais novo com deficiência intelectual. A mãe entrou na menopausa aos 32 anos. A terceira filha de um casal não consanguíneo. Ela é sociável, tem libido presente. Começou a menstruar com os 13 anos.
A data da última menstruação dela foi há 2 anos atrás. Ela nega dismenorreia e dispareunia. Vale ressaltar que muitas mulheres, quando passam anos sem menstruar, nem vão no médico para pesquisar por quê, né? Fica por isso mesmo. Por isso que eu voltei da questão social, né? Quando a gente vê questões hormonais, ela tinha um FSH de 68,59 e fizeram o ultrassom transvaginal com contagem de folículos antrais de 2. Pelo menos ainda acharam alguma coisa, né? E um antimileriano de 0,15. Fizeram o tal do cariótipo. O cariótipo veio normal em 100 células, porque a gente pediu contagem para mosaico. Veio isso aqui, essa imagem do cariótipo. XX, porque ela é mulher, no total 46 cromossomos. E a gente pediu a pesquisa do X-frágil por Saltem Blot, onde a gente achou a pré-mutação do FMR1, que confirmava o diagnóstico de pré-mutação do FMR1 fazendo parte da síndrome do X-frágil. Vale ressaltar que a gente fez o aconselhamento genético dessa paciente e a gente não investiu em tratamento de reprodução por conta que o tratamento dela seria, entre aspas, um tratamento fútil, por conta que ela já está na menopausa, né? Infelizmente. Aqui são algumas referências para mostrar para vocês. E é isso. Obrigado. Perguntas? Dúvidas? Muitas dúvidas? Podem perguntar. Estamos aqui para isso. Quando a gente fala nesses exames de genética, às vezes parece um bicho de 7 cabeças, né? A verdade parece mesmo, porque, assim, eu sempre falo, na graduação de medicina a gente não tem nada de genética. Quando a gente vai para a residência de ginecologia e obstetrícia, a gente ainda vê, talvez no ambulatório de ginecoendócrino, quando tem um ambulatório de ginecoendócrino, quando eu fiz minha residência na Unicamp de genética, um dos ambulatórios que a gente é obrigado a passar é na ginecologia da ginecoendócrino. A gente passava mesmo junto com os ginecologistas, com os alunos de graduação, com os residentes. E era bem interessante isso, que eles tinham muita dúvida, principalmente nos laudos de cariótipo. Que vinham alguns laudos que eles não sabiam interpretar, se aquilo era ou não causa da disfunção endócrina daquela paciente. Claro, a maioria dos casos era SOP, era outras causas não genéticas, mas a gente sempre lembrar dessas causas genéticas. Infelizmente, essa base de genética ela é muito falha nos cursos de residência de ginecologia e obstetrícia, e na graduação de medicina nem se fala, né? Tanto é que até hoje genética não é nem obrigatória no curso médico. Vale ressaltar que a cada dia que passa, novos exames de genética estão surgindo e muitas das vezes a gente não sabe o que fazer com aqueles exames. Aqui, essa aula era mais voltada mesmo para as causas genéticas de fertilidade. A aula sobre teste genético de embrião, uma aula sobre ERA é uma aula realmente à parte, porque é mais uma tarde de conversa, entendeu? Mas se vocês tiverem mais dúvidas, perguntas, pode perguntar. Alguém? Então é isso. Muito obrigado aí pela disposição de assistir a essa aula. Espero que tenham aprendido alguma coisa e que tenham gostado também. Pode perguntar. Gostaria que pudesse ser comentado alguma coisa assim. O que o ginecologista não pode deixar de pedir? Coisa que o ginecologista nunca deve deixar de pedir. Pelo menos cariótipo para todos os casais que vão fazer tratamento de reprodução. Sabendo que aquele casal vai passar por tratamento de reprodução, pede um cariótipo, pelo menos isso, e sempre perfil hormonal. Claro, o espermograma para o homem, perfil hormonal, se você puder, peça também para todos os pacientes, né? Mulher já se pede perfil hormonal, esterossalpingografia se o espermograma for normal, mas o homem é que muitas das vezes a mulher vem sozinha na consulta, o homem não é avaliado. Esse é o problema. Não, isso realmente é uma realidade. No meu consultório, eu já digo, se o homem não vier na consulta, eu não atendo a mulher. Eu já sou mais rigoroso quanto a isso, porque eu sempre falo que a mulher não vai fazer filho sozinha, né? Então, eu já ouvi histórias, inclusive de uma paciente que ela disse que ela teve que colher o sêmen em casa e levou o tubo para o laboratório. Olha o ápice da loucura que já aconteceu. Por quê? Vou voltar, a questão machismo é muito forte, infelizmente. Por isso que eu gosto de falar desse caso clínico,
porque a gente fica numa encruzilhada. Claro, não vai acontecer nada com você. Eu boto da história do policial militar, mas é que já aconteceu mesmo. O rapaz chegou, é porque ele vinha do serviço, né? Armado, montado de policial militar para consulta. E aí a gente fica naquela, com medo do que a gente vai falar, porque a gente está mexendo com questões que podem mexer com a habilidade do rapaz. E isso é muito complicado, mas pelo menos um cariótipo, e caso você não saiba lidar com aquele resultado, pode encaminhar para um médico geneticista, ele vai ter o maior prazer de lhe acolher. Aqui a gente faz um background, a Cromossome ela faz um background muito legal com os ginecologistas, com os urologistas, com os médicos da reprodução, porque muitas das vezes vem um cariótipo alterado e a gente olha para ver se é alterado mesmo, às vezes é variação da normalidade, às vezes realmente é alterado e tem coisas para serem feitas por conta daquele cariótipo. Pelo menos. Porque assim, vou voltar, defesa médica. Aí você deixa passar uma translocação, pode deixar passar... Claro, são coisas que não são tão comuns, mas é uma precaução a mais, porque se eu posso prevenir antes... E é um exame que o convênio paga tranquilamente, se o seu paciente tiver convênio. Se ele não tiver, é 250, 380. Tipo, para quem vai pagar um tratamento de 20 mil, 30 mil reais, o que é 250, 300 reais a mais naqueles exames? Claro, existem exames que realmente não deveriam ser solicitados para todo mundo. Vale ressaltar as trombofilias, por exemplo. Tem lugar que pede trombofilia de cara para todas as mulheres que vão fazer tratamento de reprodução. Que é, se você for... Exatamente. Um monte de pacientes vem na minha mão para eu dar contra-referências do porquê que não é para pedir trombofilia para mulher. E tem muitas clínicas de reprodução que já só marca o X. Naquela lista que tem, fica marcando o X em tudo. E por isso que bate lá um homem com microdeleção, com 51 milhões de espermatozoides. É mais é tomar cuidado com o que a gente está pedindo. Porque, querendo ou não, alguém vai pagar por aquele exame. Seja o paciente, seja o convênio não pode querer barrar, aí vai gerar um novo estresse. Tipo, a mulher já está estressada. Vale ressaltar que nossos pacientes são altamente ansiosas. São extremamente ansiosas. Teve uma vez que eu atendi uma paciente que veio de uma clínica de reprodução, ela já chegou na sala causando, na sala de espera já causando. Eu só vim aqui para pegar essa troca de pedido de exame e pronto. Aí eu parei, não, espera, não é pedido de exame. Voltei da consulta do começo até o final, expliquei tudo para ela sobre o tratamento de reprodução e por que ou não que aquele exame era para ser pedido ou não. Aí o que ela fez? Aí ela realmente entendeu, ela saiu maravilhada da consulta porque alguém finalmente explicou para ela para que servia o exame que pediram. Porque muitas das vezes só pede, como eu falei, muitos médicos, claro, a gente tem uma agenda cheia, são muitos pacientes que querem, mas simplesmente ficar marcando X nos quadrados não ajuda. Aí a gente às vezes gera um estresse desnecessário para aquela paciente. Outro dia eu estava procurando, às vezes eu procuro no Google algumas coisas, eu procurei no Reclame Aqui, reclamação de alguns exames de trombofilia. Nossa, o que está escrito lá de gente reclamando que o convênio não cobriu, deve ter algum motivo porque o convênio não cobre, né? Mas voltando, a gente tem que ter mais cuidado, principalmente de exame genético, pelo menos cariótipo. Trombofilia, se tiver alguma indicação. Microdeleção, se for aqueles casos lá de homens com menos de 5 milhões. E sempre reforçar a presença do homem. Eu sei que muitos ginecologistas não têm esse hábito de examinar homem, é difícil mesmo. Lá na reprodução, onde eu faço meu mestrado, na reprodução da Unifesp, eu acompanho o ambulatório de reprodução lá, com o professor Renato Fraieta. Ele é urologista, mas trabalha com reprodução. Muitas são residentes de ginecologia e residentes da uro que passam lá. Os de ginecologia eles têm dificuldade mesmo em examinar o homem. Não é fácil, porque a gente está mais habituado, a gente estudou 3, 4, 5 anos a anatomia feminina. Como é que agora eu tenho que parar para estudar a parte masculina? Mas aqui é muito importante isso aqui. Ou caso a gente não consiga, pelo menos encaminhar para um urologista que saiba de reprodução, né? Porque senão, como já aconteceu, um monte de paciente meu já veio com cirurgia de varicocele, sendo que ele não tinha nem indicação, entendeu? Aí é mais cuidados mesmo gerais e sempre reforçar. Eu gosto muito de dizer isso, que a anamnese é tudo. O cara que faz uma anamnese bem feita, o paciente sai muito agradecido e ele volta. Agora, se a gente só pega, tá aqui uma lista de exames, vai lá fazer. Metade dos exames o convênio dele não paga. A outra metade ele faz e não sabe para que ele fez.
Teve uma paciente minha que simplesmente pediram todo quanto é exame possível e imaginável. Ela tirou, foi 27 tubos de sangue. Entendeu? 27. Ela falou, não, tiraram 27 tubos de sangue. Aí eu digo, olha, aí eu peguei a lista dos exames que pediram, ó, você só precisava desse. Os outros eram exame geral, de TJ, TGP, um monte de exame que para ela não vai servir para, infelizmente, absolutamente nada naquela situação, né? Mas é mais isso, entendeu? Pelo menos uma mensagem para casa, peça cariótipo de todos os casais que vocês atendem, porque isso é uma forma de se proteger. E em caso de alguma dúvida, por exemplo, CFTR, não precisam saber ler aquele laudo que vai vir. Manda para o geneticista, ele vai lhe devolver com um relatório bonitinho, que já é uma defesa a mais, e eu sempre gosto de dizer, dividir responsabilidades. Se você for processado, você não vai ser processado sozinho. Então, se eu divido a responsabilidade, eu tenho mais alguém para me ajudar antes de eu tomar uma bomba de pagar um tratamento de uma fibrose cística pro resto da vida, que já aconteceu lá em Campinas, um cidadão, que o cara tinha ABCDD, ele não pediu absolutamente nada para a mulher, fez a fertilização, fez a mesa, deu certo, nasceu uma criança com fibrose cística. O rapaz pegou, processou o médico e hoje ele está pagando pro resto da vida da pessoa o tratamento da fibrose cística. Entendeu? Tomar cuidado mesmo com essas coisas. Às vezes a gente pensa que não, mas todo cuidado é pouco, né? Mais alguma dúvida? Como eu falei, essa aula ela não é sobre análise embrionária. Aí teria que ser uma outra aula, só para a gente falar o que é PGS, o que é PGD, quais as aplicações disso, que é outro tema que principalmente os médicos que trabalham com reprodução estão entrando cada vez mais. Se a gente for num congresso de reprodução assistida, tanto CBRA quanto CBRH, ou o congresso da Huntington, ou o congresso qualquer congresso de reprodução, só se fala em análise embrionária hoje, praticamente. Aí é realmente uma aula à parte, porque é outro assunto que não tem tanta relação com isso aqui que eu estou falando. Beleza? Mais alguma dúvida? E é isso. Muito obrigado. Claro. Oh, muito obrigado, viu? O microfone desse aqui é um sonho. Quem dera eu ter um microfone desse. Ó, tá aí, pode, não tem problema não.
Bom, gente, agora eu vou falar para vocês a